Oi, e aí, tudo bem? Eu trouxe aqui um exercício para a gente discutir sobre a interseção entre reta e circunferência. Então, esse exercício traz um texto assim: determine o ponto ou os pontos de interseção entre a circunferência de centro C, 3, 2 e raio 2 e a reta R, definida pela equação vetorial xy, é igual a 0, 1, mais t que multiplica 1, 1. Então, há um procedimento algébrico para ser feito para poder determinar se existe alguma interseção e se essa interseção vai ser um único ponto ou se vão ser dois pontos, né? Será que podem ser três? Será que podem ser quatro? Bem, é interessante, antes da gente partir para a álgebra e para as contas, imaginar e tentar desenhar qual a posição relativa que a gente vai ter entre a circunferência e a reta. Será que a reta vai passar em dois pontos, vai cortar a circunferência em dois pontos? Vai cortar num ponto só, em mais de dois? Será que isso é possível? Então aqui eu vou fazer três circunferências, porque a gente vai ter, na verdade, três casos possíveis para esse problema. Vou colocar aqui uma circunferência, duas, três, e vamos analisar essas três possibilidades de posição entre reta e circunferência. Bem, pelo menos quando a gente está tratando o problema no plano, que é o nosso caso aqui, vão existir três possibilidades para essa posição entre reta e circunferência. Aqui nesse primeiro desenho, vai ser o caso em que a reta ela é secante à circunferência e ela acerta a circunferência em dois pontos. Eu vou chamar aqui de ponto 1 e ponto 2. Então, nesse primeiro caso, a gente vai dizer que a reta ela é secante à circunferência. Acerta a circunferência, intersecta a circunferência em dois pontos. No segundo caso, que é esse caso aqui, pode acontecer o seguinte, da reta ela passar e pegar de raspão, vamos dizer assim, na circunferência. Esse é o caso em que a reta ela é tangente à circunferência. E aí a gente vai ter um único ponto de interseção, que aqui eu estou chamando de ponto P1. Uma terceira possibilidade, um terceiro caso, é o caso em que a reta simplesmente não acerta a circunferência. Então, nesse último caso, o conjunto dos pontos de interseção entre a circunferência e a reta vai ser um conjunto vazio, porque não vai existir nenhum ponto de interseção entre a reta e a circunferência. E esses são os três casos possíveis. Então, o primeiro caso, em que a reta é secante e acerta a circunferência em dois pontos. O segundo caso, em que a reta ela é tangente à circunferência e vai passar ali de raspão, vai acertar num ponto só a circunferência. E o terceiro caso é o caso em que a reta ela não vai intersectar a circunferência. Então não vai haver ponto de interseção entre a reta e a circunferência. E pensando nesses três casos, a gente vai partir agora para o procedimento algébrico, mas já dá para pensar o que esperar desse procedimento algébrico. Ou nesse procedimento a gente vai ter uma série de contas que vão nos levar a duas respostas possíveis, e se a gente obter duas respostas possíveis é porque a gente está nesse primeiro caso. Dois pontos de interseção, então a reta é secante. Se durante o procedimento algébrico a gente tentar calcular esse ponto de interseção e encontrar uma única resposta, significa que a gente está no caso 2, que é o caso da tangência, em que a reta ela é tangente à circunferência. E se a gente, durante o procedimento algébrico, se a gente não consegue chegar a nenhuma resposta plausível, a gente chega num absurdo, isso significa que é o terceiro caso, não existe interseção entre a circunferência e a reta. Para resolver esse tipo de problema, existe mais de uma abordagem possível, e aqui eu vou mostrar um procedimento possível para se resolver esse problema. Bem, vamos lembrar primeiro como é que é a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência. Circunferência. Bem, a equação reduzida da circunferência ela é dada assim: x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E, por o nosso caso, é muito simples. A gente tem aqui claramente as coordenadas do centro, que é 3, 2, e o tamanho do raio, que é 2. Vai ficar fácil escrever essa equação. Para a gente vai ser x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado e 2 ao quadrado vai dar 4. Então essa é a equação da circunferência desse nosso problema.
Já o caso da reta, bem, a reta ela é dada por xy é igual a 0,1 mais t vezes 1,1. Lembrando que aqui é uma equação vetorial da reta, que é um ponto pertencente à reta, mais um parâmetro t vezes o vetor diretor ou vetor direção da reta. Bem, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou realizar essa multiplicação por escalar. Então a gente fica com 0,1 mais t vezes 1 da t vezes 1 da t. Então a gente vai ficar com o vetor tt. Juntando, realizando essa soma, né, isso vai resultar em t e t mais 1, correto? Pode conferir as contas aí. Para a gente conseguir determinar, então, a interseção, a gente tem duas equações. Essa que é a equação da reta, essa que é a equação da circunferência, e o que vai ser feito é uma interação entre essas duas equações. É justamente fazendo essas duas equações interagirem que a gente vai conseguir determinar que interseção é essa. Bem, no meu caso, eu escolhi fazer da seguinte maneira. Eu vou reescrever essa equação da circunferência. Então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 4. Mas o que acontece? Se a gente está buscando a interseção entre a reta e a circunferência, essa interseção, ou essas interseções, se a gente tiver mais de um ponto, qual que é a característica de um ponto que é a interseção entre reta e circunferência? A característica é que esse ponto ele pode ser descrito tanto pela equação da circunferência quanto pela equação da reta. Ele é um ponto cujas coordenadas elas satisfazem a equação da circunferência e também a equação da reta. As duas equações simultaneamente. E aqui, nesse caso, eu escrevi como as coordenadas x e y do ponto têm que se relacionar para pertencerem à circunferência. Só que vamos adicionar uma informação. Para o ponto pertencer à reta, o x do ponto tem que ser t e o y do ponto tem que ser t mais 1. Então o que eu vou fazer vai ser substituir essa informação, ou seja, a descrição de x e de y através do parâmetro t, eu vou substituir isso nessa equação. Bem, então, deixa eu escrever aqui o seguinte, que se o ponto pertence a essa reta, então o x dele é t e o y dele é t mais 1. Eu vou substituir aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou trocar a cor do y por azul para a gente enxergar durante a resolução quando eu estiver me referindo a uma coordenada ou a outra. Então aqui eu fico com o x, que é t menos 3 ao quadrado, mais o y, que é t mais 1, menos 2 ao quadrado igual a 4. Eu vou colocar um parênteses aqui, eu gosto de colocar sempre o que eu estou substituindo entre parênteses para evitar algum tipo de erro de sinal. Nesse caso nem era necessário, mas é um costume que eu acho positivo de manter. Então, continuando essas contas, como nesse caso aqui a gente não tem nenhum tipo de multiplicação por número negativo ou outro tipo de multiplicação, basta a gente retirar o parêntese. A gente vai ficar com t menos 3 ao quadrado mais t mais 1 menos 2 ao quadrado igual a 4. Então, t menos 3 ao quadrado mais... Aqui eu vou ter t mais 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui vai ser t menos 1 ao quadrado igual a 4. E eu estou tentando determinar o parâmetro t. Se eu conseguir determinar o parâmetro t, basta eu vir aqui nessa equação aqui em cima e substituir o t que eu achar. E substituindo o t nessas equações, eu vou saber o x e vou saber o y. Ou seja, as coordenadas do ponto de interseção. Prosseguindo então com essas contas, a única alternativa aqui vai ser realizar esses quadrados aqui, né? Essa expansão desses quadrados. Aqui a gente vai ter t ao quadrado menos 6t mais 9. Lembra daquela regra? A subtração de dois termos ao quadrado? E aqui eu vou ter t ao quadrado menos 2t mais 1. Se tiver alguma dúvida nessa parte da conta, lembra daquela fórmula a mais ou menos b ao quadrado, ela é a ao quadrado, mais ou menos 2ab mais b ao quadrado, ok? Como aqui o objetivo não é discutir essa fórmula, eu estou passando por cima dela para a gente poder resolver um pouco mais rápido. Juntando aqui então os termos semelhantes, bom, t ao quadrado tem aqui e tem aqui,
O termo só com t, o t elevado a 1, a gente tem aqui, e o restante é número. Eu esqueci aqui, igual a 4, né? E o restante aqui é o número 9 e o número 1. Então, t ao quadrado com t ao quadrado, a gente vai ter 2t ao quadrado. E está resolvido t elevado a 2. Agora, menos 6t com menos 2t, a gente vai ter menos 8t. Então, está resolvido o termo com t elevado a 1. E por fim de número, a gente tem o 9 e o 1. Isso a gente tem 10. Então, mais 10. E aí eu vou passar esse 4 para cá, ficar com menos 4 igual a 0. Então, 2t ao quadrado, menos 8t, 10 menos 4 vai dar 6, mais 6 igual a 0. Então, aqui nesse ponto, você já deve estar identificando o que é necessário fazer. A gente tem uma equação do segundo grau em t. E para conseguir determinar o valor de t, a gente vai precisar descobrir as raízes dessa equação. Bem, eu vou fazer aqui por Bhaskara mesmo. Então, nessa equação, o a é 2, o b é menos 8 e o c é 6, certo? Então, aqui a gente fica com delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 8. Opa, esqueci do quadrado aqui. Deixa eu colocar o quadrado aqui. O b é 8. 4 vezes a, o a é 2 e o c é 6. Isso dá então delta igual a 64. Bem, todo mundo aqui é positivo, então vai ficar negativo mesmo. Todo mundo é positivo, exceto esse sinal de menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Então, o delta é igual a 64 menos 48, 16. Foi um delta muito bom, né? Então, como raízes, a gente vai ter que o T1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o T2, a segunda possibilidade de raiz, é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Em que o a é 2, o b é menos 8 e o c é 6. Então, a gente fica aqui na possibilidade de cima, a gente fica com menos o b, que é menos 8, mais raiz de 16 sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, isso dá 8, raiz de 16 é 4 sobre 4. Isso dá 12 sobre 4, que é igual a 3. Então, a primeira possibilidade para t é 3. A segunda possibilidade vai ser, menos o menos 8, menos a raiz de 16, sobre 2 vezes 2. Isso dá, então, 8 menos 4 sobre 4, que dá 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, o que esse procedimento revelou é que depois de a gente fazer toda essa álgebra e tentar determinar o valor de t, a gente obteve dois valores diferentes para t, o t igual a 1 e o t igual a 3. Isso indica então que a gente vai ter dois pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Eu vou agora pegar esses valores, já que a gente descobriu então t igual a 1 e t igual a 2, e vou substituir nessa equação paramétrica para a reta, porque é bem simples de substituir. E substituindo os valores, a gente vai saber a coordenada do t, do x, que é igual a t, e do y, que é t mais 1. Bom, para o caso t igual a 1, a gente vai ter que o x é igual a 1. Estou pegando essa equação. E o y é t mais 1. Então, a gente vai ter que o y é t mais 1. Isso leva ao ponto, então, as coordenadas x igual a 1 e y igual a 2. E, por fim, o ponto que eu vou chamar aqui de P1, que é o ponto 1 e 2. Então, essa é a primeira interseção que a gente encontrou. Para t igual a 1, a interseção entre a reta e a circunferência é o ponto P1, 1, 2. Agora, para o caso t igual a 3, que foi o outro valor que a gente achou, então o x vai ser igual a t. Relembrando, eu estou nessas equações aqui, x igual a t, y igual a t mais 1. Então, o x igual a t, que é 3, e o y igual a t mais 1. Ou seja, x igual a 3 e o y igual a 4. Isso resulta, então, no ponto P, que eu vou chamar aqui de P2, que é o ponto 3, 4. Então, ao tentar determinar a interseção entre a reta e a parábola, a gente achou, entre a reta e a circunferência, né? A gente achou
dois pontos possíveis de interseção. O ponto P1, o ponto P1 aqui, que é o ponto 1, 2, e o ponto P2, que é o ponto 3, 4. Reunindo, então, os resultados obtidos, a gente vai poder escrever assim. A interseção entre a reta R, que é a reta XY, igual a 0, 1, mais t que multiplica o vetor 1, 1, e a circunferência. E a circunferência é x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, é composta pelos pontos. Então, os pontos que a gente obteve foi o ponto P1, que é o ponto 1, 2, não é isso? O ponto 1, 2, e P2, que é o ponto 3, 4. E é isso aí. E, por curiosidade, eu vou colocar essas equações do GeoGebra para a gente poder visualizar essa solução que a gente obteve. Bem, a circunferência, ela era a circunferência x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Essa, então, é a circunferência. Deixa eu escrever aqui. Circunferência. Essa é a circunferência. Bom, a reta, ela era reta, como a gente isolou lá naquelas equações, que a equação vetorial em função de t, era t e t mais 1, correto? Então, está aqui a reta. Deixa eu escrever ela aqui, mudar o nome dela para reta R, certo? Então, deixa eu trazer aqui um pouco. Então, os pontos de interseção, eles estão mais ou menos aqui e o outro aqui. O ponto P1, bom, deixa eu colocar o centro da circunferência primeiro, que era o ponto 3, 2. Então, está aí o centro da circunferência. Os pontos de interseção, o ponto P1, eu não lembro mais qual a ordem, mas eu vou colocar o ponto 1, 2 primeiro. O ponto 1, 2 ali, o ponto P1, e o ponto P2, que é o ponto 3, 4, que era o segundo ponto de interseção. Então, está aqui, esse foi o problema que a gente resolveu. A reta R secante, a circunferência, e ela intersecta a circunferência nos pontos P1 e P2, como o exercício tinha dito para a gente.